Então, é um prazer estar com vocês. Já vai Sejam começar? bem-vindos. Vamos desligar os microfones, gente. Vai lá, no ponto você fala. Pode ir, Vitor, quando você quiser. Pronto, agora tá legal. Prazer estar com todos vocês. Sou o Vitor Muniz. A grande maioria me conhece. Poucos ainda não me conhecem, mas é um prazer. Tá bom? Teremos oportunidades aqui na doTERRA para interagirmos e, de fato, tocarmos bastante experiência, né? Esse é o principal objetivo. doTERRA é uma empresa excelente. Defeitos especiais, gente, de novo. Travou. Vamos esperar o Vitor voltar. Carmen, você sabe o que é isso, né? Você sabe o que é isso, defeitos especiais. Sim, muito. Isso sempre acontece com alguém. Na prática, como professora, também. Né? É totalmente diferente da gente estar assistindo, né, para o dia da nossa apresentação. Nossa. Sim. Por mais que esteja acostumada a fazer, sempre tem um nervoso, né, Carmen? Sim. Tem alguns imprevistos. Vamos esperar o Vitor voltar. Hoje é o Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados para todos aí. Já ganhei presente, obrigada. Ganhei uma coisa tão legal. Engraçado, a coisa foi bem bonita, sabe? Eu gostei mais da embalagem, acredita? Que dentro é maravilhoso, mas a embalagem, nossa, uma caixa bem bonita, sabe? Foi, tem embalagem que a gente fica de cara, né? A gente fica apaixonada, não quer jogar fora, né? Gente, eu tô louca que o dia termine logo para eu poder sentar ali e olhar tudo. Voltou, Vitor, defeitos especiais, você vai ter que começar do início. Você tá sem áudio. Tá sem áudio. Agora, sem áudio, né? Tem que começar de novo então, Vitor. Ótimo, que assim aqueles que não tiveram oportunidade de entrar, agora novamente entram, né? Mas que bom. É um prazer estar com todos vocês. Sou o Vitor Muniz. Estou na doTERRA há um bom tempo já. Alguns, ou a maioria, já me conhece, né? Poucos ainda não, porém, vai ser um prazer interagir com vocês nesta tarde. E o objetivo, de fato, é mostrar o como que nós somos beneficiados com fazer parte da doTERRA, né? Por exemplo, a doTERRA é uma empresa que une as pessoas. É diferente, né? Se você entra para a doTERRA, se você começa a desenvolver um trabalho com a doTERRA, você, de fato, começa a fazer grandes amigos e esta amizade, ela é duradoura, né? Você soma junto com os outros. E fazer um prazer somar com vocês também, tá bom? Quero explicar um pouco quando comecei com doTERRA. Na verdade, eu comecei com doTERRA não fazendo doTERRA, né? A minha sogra maravilhosa já fazia doTERRA, e daí eu já usava os óleos essenciais. E na terapêutica, esqueci de falar, sou terapeuta, tenho algumas modalidades ou algumas formações na terapêutica, como reflexoterapia, quiropraxia, aromaterapia, também a osteopatia articular, trabalho também com oleoterapia e mais outras pias, né? Tenho cuidado de muita gente em Brasília e regiões circunvizinhas, tenho ajudado muita gente, principalmente depois que eu comecei a introduzir doTERRA nas minhas terapêuticas. Excelente, tá bom? Então, eu comecei a usar doTERRA, os óleos essenciais, comecei a aplicar nos meus pacientes, a mostrar a importância dos óleos e comecei também a usar, é claro, que a gente tem que ter autoridade para conseguir passar para alguém que aquilo realmente é bom, mas eu não fazia o negócio do doTERRA ainda. Eu passei praticamente mais de ano e meio, Fernanda e Anderson são prova disso, né? Que esperaram por mim esse tempo inteiro com muita paciência, agradeço muito e continuo a agradecer, tá bom? Mas nesse período inteiro eu estava usando, né, os óleos doTERRA e também aplicando, mostrando para os pacientes como que é excelente esses óleos. Agora já integrado a doTERRA por um bom tempo também, agora fica mais fácil, né? Eu tenho mais acesso às informações,
eu entendo como que doTERRA funciona, e daí acabou aquele medo, porque antes mesmo imaginava-me que doTERRA seria uma espécie de multinível daqueles piramidais que a gente vê por aí, que acaba, né, em frustrações. Mas é diferente, né? doTERRA, de fato, é uma empresa muito séria, e essa empresa séria, ela, de fato, ela é com perspectivas vitalícias, então vale a pena, sim, a gente fazer parte dessa integração, tá bom? Hoje vou falar um pouco sobre vetiver, né? Um óleo excelente, e excelentíssimo, né? Tem me dado muitos resultados, tanto para mim como com os meus pacientes também. Eu vou citar um pouquinho sobre vetiver hoje, tá bom? Aqui nessa live, nessa tarde. Vetiver é uma planta de origem africana. Ela tem muito na região do Haiti, tá? E nós sabemos que o Haiti é um ambiente um pouco que as questões são um pouco severas lá, as dificuldades, né? Então, vetiver ela cresce na região onde tem umidade, mas a vetiver ela é como se fosse uma planta tipo arbusto, né? Ou uma espécie de gramínea. Então, o vetiver ela tem uma característica muito interessante. Se vocês estiverem vendo na tela aí, o vetiver ele cresce o arbusto para cima, mas muito maior é a dimensão para baixo. Por exemplo, o vetiver ele chega a alcançar as suas raízes, alcança cerca de 6 metros de profundidade até encontrar o solo fixo lá embaixo, né? Ele é muito usado para as erosões. Então, usam muito o vetiver em locais em que existem muitas erosões, porque a sua raiz tanto se aprofunda como se alastra, formando assim uma rede fixa e segurando assim o aterro ao seu redor. É incrível como que o vetiver é poderoso. E nós temos aí o vetiver à nossa disposição. Extrações do vetiver chegaram e pesquisa, a doTERRA faz isso, né? Ela vai buscar as melhores raízes, as melhores árvores, plantas, flores e assim por diante, né? Sementes e tudo mais, tudo aquilo que for benéfico para a imunidade humana, doTERRA vai em busca, cultiva, espera a fase de maturação e doTERRA começa assim a extrair daquela planta, daquela erva e assim por diante, tudo o que há de melhor e disponibiliza para nós depois de remover as toxinas, né? Então temos o privilégio de ter a essência pura de qualquer árvore, planta, raiz que seja algo favorável para o ser humano, usando assim os recursos que a doTERRA nos dá. Então é um privilégio muito grande para nós, não é verdade? No caso de vetiver, não se faz diferença, né? Imagina o poder que esta raiz tem de se aprofundar no solo e buscar todos os nutrientes do solo, não é verdade? O vetiver é muito bom. Uma planta viscosa, uma planta forte, né? Então, o vetiver é excelente. A substância do vetiver, ela contribui muito para o fortalecimento, né, das conexões na Terra. E também, se for voltar para o ser humano, para a aplicação na imunidade humana, o vetiver, ele de fato realmente te deixa centralizado, centrado, firme, né? Imagina aquela pessoa que anda flutuando, anda um pouco dispersa, né? O vetiver, ele tem esta capacidade de ativar, né, as nossas funções nesse caso, nos dá foco, né? Ele promove o foco ao indivíduo, é muito bom. Um outro aspecto do vetiver é que ele é usado também como base, né? Ou para marcas famosas de perfume, eles utilizam o vetiver como fixador de uma marca de perfumes. Então o vetiver ele tem essas características. E não sabiam que tem além dessa questão de ser fixador de marcas de perfumes, tem muito mais recurso para o ser humano, por exemplo, né? Na questão do uso doméstico, imagine que o vetiver ele te dá a capacidade de hipermeabilização ou na tua higiene pessoal, na tua higiene no teu lar, né, nos cuidados com teus animais. Então o vetiver ele tem essa capacidade de nos ajudar. Em que sentido, né? Por exemplo, cantos onde tem traça, né, cupim. Então ele afasta esse tipo de insetos, né? Carrapatos. Então o vetiver é poderosíssimo, né? Então é muito importante o uso dele nesse sentido. Um outro aspecto do vetiver, voltando, já que falamos um pouco sobre insetos, e você pode estar faxinando a tua casa e aplicando vetiver diluído, né, nesses locais onde provavelmente poderiam surgir esses insetos, né? Imagine o vetiver com respeito ao combate à doença de Lyme, né? Por exemplo, aquela doença que o carrapato ele transmite para a pessoa. Então, o vetiver ele é usado contra essa infecção do carrapato, né? Contra a bacteriana, essa infecção bacteriana, ela transmite situações tristes ou situações horríveis, no caso, para o ser humano. Por exemplo, produz alguns sintomas, fadiga, arrepios involuntários,
a constância nesses sintomas, né? Na fadiga constante. Dores de cabeça, rigidez no corpo todo, principalmente na cervical, dores musculares, articulações e inchaços, né? No corpo inteiro. Então, imagina que você, por exemplo, você resolve ir para uma região do campo, né? E de repente se expõe a carrapatos. Dependendo da estação do ano, os carrapatos estão mais ativos, né? No campo. O que você pode estar simplesmente usando vetiver, esse óleo maravilhoso, diluindo numa sinergia que você possa estar usando na tua pele com um carreador específico. Você pode estar usando na tua pele e impermeabilizando ao passo que você repele o carrapato. E detalhe, o vetiver tem um cheiro gostoso, uma fragrância boa. Ela é usada para carregar perfumes, né, para fixar perfume. Então o vetiver é muito bom, aquele cheiro agradável. Né? Então, de fato, se torna muito bom e confortável e seguro, na verdade, usar vetiver, essa planta incrível, e você pode estar tendo acesso a ela usando os óleos essenciais do Terra com esse fim, né? Muito bom. Outro aspecto que o vetiver ele nos tem na questão é a aplicação para o nosso uso próprio, né? No dia a dia. Você pode diluir com óleo e ir aplicando, né? Topicamente no teu corpo. Tem vários benefícios, vou falar com isso mais na frente um pouquinho. Mas as aplicações físicas do vetiver é muito boa. Né? Esse óleo essencial é muito bom. E além disso, o vetiver ele possui uma ação anti-inflamatória. E essa ação anti-inflamatória, ela é estimulante. Ela é estimulante e também essa ação anti-inflamatória estimulante, ela ameniza dores, principalmente nos joelhos. Imagine que a pessoa está passando por uma situação articular que tem dores, os joelhos estão inchados, né? Dores da coluna, auxilia no tratamento de problemas de circulação, membros inferiores, assim por diante. Artrite, né? Ajuda bastante. Então, o vetiver é incrível, ele ajuda bastante, ele é antioxidante. Ele é muito bom. Tem algumas faculdades do vetiver também que eu gostaria de mostrar. Ele é estimulante, ele é ser sedativo, ele é relaxante, ele também nos traz os recursos de imunidade, né? Ele é imunoestimulante e muito bom o vetiver nessas questões. E há um aspecto que chama atenção, é que ele também é afrodisíaco, tá? Então, o pessoal vai gostar muito de saber com respeito a essa característica do vetiver, né? Muito bem. Dá um stop share, por favor, para que eu possa estar falando diretamente para o público agora. Isso, muito bem. Na terapêutica, eu uso constante o vetiver, tá? E às vezes incentivo o meu paciente a estar usando o vetiver. De que forma? Usa um carreador perfeito e você diluindo o vetiver naquele carreador para que a essência seja conduzida na molécula, no plasma, na molécula da tua célula para fazer correções, o vetiver vai dar grandes benefícios para você. Uma das maneiras que eu tenho usado, no caso eu sou um quiropraxista, então muitas pessoas me procuram para dores, né? Dor na coluna, dor cervical, dor na lombar, né? Dor ciática, ciatalgia. Então eu uso o vetiver nessas regiões, né? Na lombar. Então, depois de fazer as manobras e os ajustes específicos ou trabalhar procedimentos osteopáticos para tirar a inflamação, eu aplico o vetiver e ele serve como uma carta na manga, né? E, de fato, as pessoas ficam beneficiadas com isso e me divulgam como um terapeuta excelente, porém, temos ferramentas excelentes para estar usando, né? Esse óleo é incrível, né? Está aqui comigo constante, uso constante, né? Inclusive, faço gestão dele. Muito bem, voltando à matéria, novamente, vamos falar mais um pouquinho sobre os aspectos do vetiver, né? Por exemplo, o vetiver, nesse aspecto fixo, podemos até seguir um pouco mais antes, falar sobre sugestão de uso do vetiver um pouco mais à frente. Isso. Antes de ansiedade, pode deixar bem aí a ansiedade. Sugestão de uso é o seguinte: imagina que você chega num dia muito cansado, exaustivo, você está com muitas dores no corpo, então você coloca ali o vetiver numa banheira, né? Pinga as gotinhas ali na banheira e você começa a descansar naquela banheira maravilhosa ali, sentindo o conforto, né, do óleo essencial. Por exemplo, 4 gotas de óleo de gengibre junto com o vetiver é excelente, 10 gotas de lavanda junto com o vetiver é excelente na banheira, né? E você fica ali por 20 minutos, 30 minutos, você se descuidar, você dorme ali e é muito bom. Então, assim, é excelente, te revigora não só a sensação boa, como também o recurso
que todos esses óleos essenciais vão estar promovendo no teu corpo, né? O recurso rico vai estar promovendo no teu corpo. Então, é excelente mesmo. O óleo vetiver, ele é usado na ansiedade. Imagina a pessoa que está sofrendo por ansiedade. Aí fica a pergunta, você está sofrendo por ansiedade atualmente? Né? Então, se você está sofrendo por ansiedade, de fato, o vetiver vai te ajudar bastante, né? Então, imagina aqueles dias que você está se sentindo exausto. Imagina o cenário, né? Tem uma foto aí não, né? Antes sobre a ansiedade, né? Não conseguiu aí não, né? Imagina aquele dia que você está exausto, né? Às vezes você está se sentindo sem chão, com ansiedade, com medo do futuro, fora do comum, né? Aquela coisa estranha, né? Aquela coisa fora do padrão normal, né? Então, esses sintomas têm sido cada vez mais comuns no mundo hoje em dia. Esses sintomas têm sido cada vez mais, têm se aumentado cada vez mais diante da população. Ainda mais agora, nesse período de pânico que as pessoas estão, né? Ouvindo muitos noticiários, ali, ansiosos com tanta coisa que está acontecendo. Então, o vetiver vai te ajudar muito nesse aspecto, né? Não raramente, todas essas ansiedades, essas situações assim, elas refletem no físico. E refletindo no físico, causam sintomas interessantes, como rigidez, né? Dores musculares, dores pelo corpo e assim por diante. Né? Então, assim, imagine o tanto de efeito no teu corpo que a ansiedade ela produz. Mas o óleo essencial vetiver, ele é mais do que um óleo essencial, né? Mais do que um simples aroma. Ele pode ser utilizado como grande aliado para ajudar muito nesse aspecto, de maneira que a pessoa possa ficar mais tranquila, que a pessoa possa ficar mais centrada, que a pessoa possa dispersar ali aquela tensão neural, né? Que ela possa ter até espaço para pensar em coisas boas. Então, o óleo essencial vetiver vai te ajudar um pouco bastante sobre esse aspecto, né? Então, é muito bom. E, com certeza, relaxante muscular é incrível e vai tirar de você as dores musculares. Vai ser incrível que você possa estar fazendo uso do vetiver nesse aspecto. Em um estudo e pesquisas, descobriram que inalar o vetiver, ele vai te ajudar muito na questão da atenção e a função cerebral também. Ele vai te ajudar a ter mais concentração, a ter mais positividade naquilo que você quer acertar. Ele é muito bom para o cérebro, né? E te faz sentir bem, né? Te faz sentir centrado, confortável e assim por diante. Seus esforços ficam mais direcionados, mais diretos. Então, é uma das características que o vetiver ele pode estar te dando. É muito interessante. A sugestão de uso, de fato, é que você aplique, coloque no seu difusor pessoal e sinta a fragrância, o aroma gostoso do vetiver. E além de sentir o aroma gostoso do vetiver, você vai receber em você os recursos e os efeitos que ele faz na questão da tua célula, né? Ele vai entrar na tua célula, ele vai fazer correções. Se algo estiver em desequilíbrio, o vetiver ele vai te ajudar a estar equilibrando, né? Imagina que maravilha! Além da sensação boa do aroma, o conforto dos cuidados que você vai ter, né? Então, no caso de dores físicas, né, você pode também estar fazendo uma pomada específica com o vetiver, né? Faz uma diluição, faz uma fórmula bacana, e aí você coloca ali algumas gotas do vetiver, que vão te ajudar bastante, né? Uma sinergia perfeita, né? Muito bem. Então, o outro aspecto é o óleo essencial vetiver para se inalar durante o sono. Imagina que você vai deitar para dormir, e às vezes no sono, dependendo do clima, dependendo do que se passou no dia, dependendo de como que você está realmente, o estado, o sono não seja um sono reparador, né? Tem pessoas que deitam para dormir e acordam mais cansadas, mais exaustas. Tem pessoas que deitam para dormir e parece que correram uma maratona, né? Acorda com cheia de dores. Então, o óleo vetiver vai te ajudar muito nesse sentido. Você vai ter um sono reparador, vai te ajudar a descansar bastante, vai te dar equilíbrio também, né? Imagina a dispneia, né? As características que muitos reclamam. Então, o óleo vetiver vai te ajudar muito com respeito a isso, porque ele produz realmente uma interferência positiva no funcionamento do teu corpo. Então, é muito bom. Sugestão para uso também nesse aspecto é usar um difusor. Né? Um difusor pessoal que você possa aplicar, colocar o vetiver e ser bem sucedido com esse aspecto. Né? Ele é um estimulante e ele fortalece o sistema imunológico. Como falamos aqui um pouco no início, o vetiver no teu corpo ele vai causar uma interferência muito boa. Né? Imagina agora nesse período que a gente está passando por um certo alarde de pânico com respeito a uma epidemia
pandemia, as pessoas estão desesperadas. Quanto mais medo a pessoa tem, mais frágil a imunidade dela fica, né? Mais tensa ela fica. Quanto mais medo a pessoa tem, mais dores ela tem no corpo, porque o corpo está em conflitos, não é verdade? Agora, imagina você ter no Vetiver com os recursos que ele tem para te dar proteção imunológica. Vai te ajudar bastante a estar confiantes e a estar se sentindo bem diante do pânico que, no geral, as pessoas estão passando por aí. Então, ele ajuda bastante nesses aspectos também, né? Para ter mais energia, para ser recomendado, no caso, o uso do Vetiver, você pode usar 2 gotas no difusor pessoal, né? Então, para dias em que não há vontade de sair da cama, imagina, aquele dia que você acorda, né, desgastado, arriado, você parece que nem dormiu porque não descansou, você está ali na cama, você pode também estar usando o Vetiver, pode estar misturando ele com outros óleos também, que vai te ajudar bastante, né, nessa questão. Então, uma manhã chuvosa, que você está ali com aquela preguiça maravilhosa, né, e você tem que sair, às vezes você pode estar usando o Vetiver também, ele vai estar te ajudando muito a te dar disposição para isso. E uma dica é colocar 1 gota do Vetiver e 1 gota de laranja doce, né, no difusor. Automaticamente você começa a despertar e vai fazer suas atividades, está pronto ou pronta para, de fato, fazer aquilo que você precisa fazer no dia ou realizar no dia com integridade, de maneira que você possa se sentir bem, não é verdade? Muito bom mesmo. Outra sugestão é misturar 30 gramas de creme neutro e 3 gotinhas do óleo essencial do Vetiver e passar na sola dos pés. E você não sabe como que isso é maravilhoso. Então, ao acordar, você vai se sentir muito bem. E a mistura pode ser usada também todos os dias. Você pode estar fazendo isso constante, né? E o óleo vai te dar mais firmeza, vai te dar bastante. Outra pesquisa sobre o Vetiver fala com respeito à pele. A pele, de fato, é muito beneficiada. Eu tenho várias experiências com respeito a isso, com o uso do Vetiver. Antes não conseguiu fotos não, né, antes? O Vetiver é indicado para os usos geral da pele. Por exemplo, ele atua na inibição, ele dá na questão da tirosiane, misturou aqui a palavra aqui, tirosinase, né? Opa, saiu. Então imagina, tirosinase é um processo químico, tá? Que resulta no melasma. Então imagina que você possa estar usando o Vetiver para ajudar com respeito a esse aspecto, né? Então é muito importante que você possa estar usando o Vetiver também nesse aspecto. Como é que você pode estar fazendo? Com um carreador perfeito, o carreador que a gente fala, gente, é um óleo que vai induzir ou conduzir o Vetiver ou qualquer óleo essencial a ter acesso direto à molécula da tua célula. Agora imagina a tua pele, né? Imagina aí que uma mãe gestou e a barriga ficou muito esticadinha, né, com a criança ali, e depois do parto, fica muitas estrias, fica muitas rachadurazinhas, né? A pele sofre danos, né? Imagina. Agora imagina a atuação do Vetiver com um carreador perfeito, um óleo condutor perfeito, para ajudar nesse aspecto. Eu atendo muitas pessoas e algumas reclamações são com respeito a pessoa se sentir insegura, né? Se sentir feia porque ficou com aquelas marquinhas. Às vezes a pessoa fica se sentindo assim inutilizada, de maneira que acha que não tem mais jeito. E muitas dos pacientes que eu tenho atendido, tanto homens como mulheres, no caso as mulheres, muitas delas com a aplicação do Vetiver, com um carreador perfeito nesta região, na questão envolvendo a estria ou manchas na pele, no caso também acne e assim por diante, tem tido resultados incríveis, né? Não separei fotos porque a maioria das pessoas que eu atendo talvez estejam aqui, né? Tem uma turma boa aqui, então não separei fotos para isso, tá? Existe uma ética, mas muitas se beneficiaram mesmo, de modo que mudou o seu pensamento. A autoestima ficou realmente alta, né? Por quê? Porque usaram o Vetiver com o carregador perfeito, aplicando assim nessas regiões e o resultado foi incrível, né? Depois posso estar passando alguns detalhes para vocês. Então, ele possui uma potente atividade antioxidante, né, similar ao BHA, né, que é uma fórmula que neutraliza os radicais livres. E ele possui também poderosas ações indutoras. E essas ações indutoras, elas também são antioxidantes, né? São enzimas incríveis das células. Né? E o que ele vai fazer? Vai ajudar muito nesses aspectos, né? Então, vai ajudar bastante para que você possa ser bem-sucedido em ter uma regeneração bacana, né? Regenerando a pele de maneira incrível. Então, vale a pena, sim, a gente estar usando o Vetiver. E ele protege os tecidos, ele repara os danos. Alguém que tem cicatriz, ele ajuda muito, né? Com um carregador perfeito. Ele ajuda muito nessa questão também. Marcas de cirurgia, assim por diante.
E também ele vai eliminar ou ajudar muito contra os radicais livres, né? As toxinas que às vezes causam o envelhecimento. Então, o vetiver realmente vocês percebem como que é incrível, né? Tem muito o que falar sobre os vetiver, né? Mas eu acredito que eu vou conseguir dividir isso em duas, porque tem muita informação. É importante que venhamos a entender como que o vetiver ele tem agido, né? Ou ele age no nosso sistema imunológico e também no nosso sistema, no nosso corpo em si, né? Como que a gente pode nos beneficiar? Pelo fato dele conter antioxidante. Então, imagina você, no período agora, por exemplo, Brasília, Centro-Oeste, nós estamos aqui nesse período da seca, né, do tempo seco, a pele fica muito seca, né, ela quebra ali. Então, o vetiver, com um carreador perfeito, ele vai ajudar muito a tua pele, vai produzir colágeno, ajudar teu corpo a desenvolver o seu próprio colágeno, de maneira em que você vai ter bons recursos nesse aspecto, né? Então, vale a pena também. Um estudo de 2009 mostra que o vetiver possui propriedades antioxidantes e essas propriedades ajudam o organismo a eliminar os chamados radicais livres. E ele contribui também para o desenvolvimento para combater o desenvolvimento de doenças crônicas, como por exemplo o câncer da pele e assim por diante. Ajuda muito nessas questões, né? O envelhecimento e assim por diante. Agora surge uma pergunta, né? Como que o vetiver ele influencia no nosso emocional? É muito interessante, né? Como que o vetiver influencia no nosso emocional? Muito bem. O vetiver influencia no nosso emocional de maneira muito interessante. E é, de fato, um dos olhos que eu mais uso, justamente pelo fato de ser terapeuta e ajudar muitas das pessoas a voltarem a um estado em que ele possa ter equilíbrio e tocar a vida, né? De maneira prática. Por exemplo, ele proporciona a sensação de segurança. Imagina o vetiver, você fazendo uso constante, adquirindo o teu vetiver e fazendo uso constante do vetiver nas medidas corretas, nas orientações corretas que o próprio vetiver tem para te dar, ele vai te ajudar na questão emocional, ele vai te ajudar a se sentir seguro. Agora você imagina, né? Geralmente, a pessoa, quando está num estado deprimido, ele se sente um pouco inseguro, com medo, apavorado, e assim por diante, com raiva de si mesmo, né? Então, a segurança, ela vem, infelizmente, ela agride o pensamento, o sentimento da pessoa. Então, o vetiver, ele produz isso. Ele é como se você ficasse mais centrado, conseguisse olhar para si, olhar para dentro e ver o quanto de bom que você tem, ou seja, buscar a tua própria essência, né? Então, o uso do vetiver vai te ajudar nesse aspecto. Você pode usar o vetiver com um difusor aromático ali na tua casa, liberando aquele aroma gostoso no teu lar. Então, você vai estar fazendo as suas atividades do dia dentro de casa, sentindo esse aroma, e ele vai projetar em você esse conforto, essa coisa boa. Ele é muito útil para isso, né? Ele é útil também para quando você precisa se centralizar, se conectar com si mesmo, se conscientizar de algo na sua vida. Então, ele vai te ajudar a ter um esclarecimento neural com respeito a isso. Você não vai ficar com aqueles bloqueios, aquelas questões que vai e vem, o pensamento acelerado ou coisa parecida, né? Então, o vetiver vai te ajudar com respeito a esse tipo de comportamento. Então, ele é muito influente no nosso emocional. A tua autoconfiança, de fato, vai dobrar ou vai vir para um estado bem bacana, ao qual você terá equilíbrio com respeito a esses aspectos, caso tenha necessidade disso, né? Então, você vai ter, também vai ter capacidade de dar o primeiro passo diante de decisões que você talvez está protelando por muito tempo, com medo do resultado e nem espera a oportunidade para dar aquele passo. O vetiver vai te mostrar como que você pode estar agindo assim, ou seja, você usando o vetiver, você vai ter esses recursos. Então, é muito bacana. Tenho ajudado muitas pessoas na terapêutica com respeito a isso, né? Durante o procedimento da terapêutica, eu uso como carta na manga o vetiver e aplico na pessoa uma certa porção do vetiver e começo a conversar e às vezes a pessoa nem percebe como que o vetiver está ajudando muito ela nesse aspecto. Então é muito importante, né? É muito útil também para quando a pessoa precisa, de fato, tomar suas decisões. Ele é indicado para pessoas que buscam fortalecer as conexões profundas, né, com alguns objetivos. Tá? Ele é indicado para essas pessoas. Imagina que você tem que resolver muitas coisas, você tem que tá lá no teu escritório, tem que resolver várias questões, né? Tem poder de decisão por muitas coisas e às vezes o cenário fica um tanto confuso. Imagina você como difusor pessoal
usando o vetiver no teu escritório, então é excelente, né? E ao mesmo tempo no teu lar, conforme mencionado, ele vai te ajudar bastante. Ele cria uma atmosfera tópica de maneira que você pode ser beneficiado, né, num processo de interiorização bem bacana, tá bom? Então é muito bom a questão do uso do vetiver. Ele tem o poder também de nos aterrar. Né? Como que é assim? Como que é o poder de me aterrar? Às vezes, como eu mencionei mais à frente, as pessoas talvez andem um pouco dispersas, um pouco aérea, né? Um pouco assim, sem rumo, sem noção. Então, no geral, as pessoas estão tão atribuladas com tantos danos emocionais, com tantas pressões, com tantas exigências, que as pessoas às vezes se veem assim um pouco atormentadas. Né? Então, usar o vetiver vai dar um rumo, vai dar um foco, né? Vai dar uma direção, ajudar muito nesses aspectos também. Pode usar o vetiver nesse caso nos plexos nervosos principais do corpo, né? Alguns chamam de chakras. Então, se você se identifica como chakras, você pode estar aplicando o vetiver nos chakras inferiores. Por que nos chakras inferiores? Onde que ficam os chakras inferiores, né? Dá um stop share, por favor, para que eu possa estar explicando para o pessoal talvez não entenda sobre isso, né? Então, imagina que no teu corpo, né? Nós temos pontos, conforme é explicado por a ciência, pontos álgicos ou encontros álgicos dos nervos. Esses plexos nervosos, eles influenciam muito, muito mesmo no teu emocional, na tua disposição, na tua alegria, nas tuas decisões. Eles são incríveis. Imagina os danos emocionais que você sofre na vida e essas somatizações, elas começam a se armazenar nesses plexos, né? Por exemplo, o plexo é um dos que mais se usa, né? Que o pessoal chama de plexo cardíaco ou chakra cardíaco. Então, esse plexo nervoso, a pessoa quando passa por um momento de muita tensão ou momentos em que a pessoa sofre algum tipo de pressão ou uma decepção, ele fica um tanto angustiado, então ele sente uma dor fria no peito, não é verdade? Então, esse é um dos plexos, né? Outro na região do estômago, um pouco abaixo do estômago, outro um pouco abaixo do umbigo, o outro na suprapúbis, nessa região entre o ventre e a suprapúbis, né? Então, esse plexo aqui, nesse caso, que vamos chamar a atenção para ele, esse é o plexo inferior que queremos usar o vetiver. Então, imagina a pessoa que passa por situações em que ele fica rancoroso, relembrando coisas chatas do passado e não consegue tirar aquilo da mente, tentando consertar aquilo na mente, né? Na questão também de se resolver, se decidir, se definir, ter pé no chão. Então, na verdade, para ter pé no chão ou para mudar de atitude, para sair desse cenário, precisa quebrar o ciclo, né? E uma das maneiras que você pode estar fazendo para quebrar esse ciclo é usando, né, como ferramenta prática o vetiver nessa região da pelvis, né, na região do quadril, na região abaixo do umbigo, entre a suprapúbis e o abdômen, né? Então, o vetiver vai te ajudar muito. E, além disso, o cuidado com a pele, né? A tua pele vai ficar regenerada, vai te ajudar bastante nisso e vai resolver várias questões com respeito a essas questões emocionais. Então, é excelente. Voltando para a matéria, então, agora, vamos falar um pouquinho ainda sobre o vetiver, sobre alguns aspectos. Né? Por exemplo, o vetiver te promove firmeza e iniciativa, né? Autoconfiança, aquela sensação de que, opa, eu posso, eu consigo, eu quero, eu vou fazer. Então, em outras palavras, coragem, né? Algumas pessoas podem traduzir isso por coragem. Então, o vetiver pode te auxiliar nesse aspecto também. É muito bom que você possa estar vendo como que você pode se beneficiar com o vetiver, né? Então, ele é sugestões também para te ajudar a aumentar a confiança, né? Para momentos em que você possa estar buscando assim ter um contato com o público, né? Imagina que você é uma pessoa que precisa se expor ao público, ser um palestrante ou coisa parecida, né? Imagina que você é uma pessoa que tem que falar para outros alguma coisa, tem que lidar com algumas questões em que envolve o público, né? Então, por favor, use o vetiver e veja como de fato ele vai te ajudar bastante, né? Uma gota do vetiver no pé, massageando, vai te ajudar muito nesse aspecto. Tem pessoas que conseguem um difusor pessoal, mas daquele que você coloca no pescoço, é maravilhoso, né? Então você dá uma cheiradinha ali no vetiver naquela hora que você está um pouco indeciso, um pouco ansiosa. Então, ele vai te ajudar bastante, tá? E é muito chique, né? Aquele colar chique, e na verdade é um difusor, que você pinga o óleo essencial ali e ele vai te dar um grande benefício. Depois, procure meios de adquirir o seu, que de fato é excelente, tá bom? Pessoas esquecidas, pessoas voadas, pessoas que ficam assim no mundo da lua. Às vezes você vai buscar uma coisa na tua cozinha e não sabe o que foi buscar.
Às vezes você levanta da sala e vai fazer alguma coisa e depois você tem que voltar para pensar o que é que você ia fazer, não é assim? Então, essa confusão mental, o vetiver também te ajuda muito. Então, muito bom, muito legal. Continuando aqui sobre óleos essenciais que ajudam a suprir a ausência da família. Olha só que interessante. Mais à frente aqui nós temos aqui o óleo essencial que ajuda a suprir a ausência da família, né? Como que é isso? Imagina aquela criança que talvez os pais foram separados, aquela criança fica na saudade, ou não entende o porquê que os pais se separaram e crescem assim, né? Então, no fator emocional, influencia muitos aspectos também com respeito a isso, né? Então, a pessoa, às vezes, algumas questões do seu dia a dia, ele se bloqueia porque sofreu esse tipo de dano. Imagina aquele que perdeu os pais cedo, ou coisa parecida, né? A pessoa sente a ausência da família. Imagina aquela pessoa que o pai é ausente também por viajar muito, assim por diante. Então, a criancinha cresce sentindo a ausência da família. Então, tem vários fatores, vários casos, e cada um desse comportamento, ele gera algumas somatizações, né? Não dá para estar falando detalhes aqui, porque, de fato, exige um acompanhamento terapêutico e exige, de fato, uma análise para ver como que essa pessoa pode ser ajudada, mas uma ferramenta muito prática que eu tenho usado para essas pessoas também é, de fato, o vetiver, né? Então, às vezes, ali no consultório, de imediato, eu já pingo uma gotinha na mão da pessoa e peço para que ela possa aplicar após as orelhas, enquanto a gente conversa, e de repente a gente começa a conversar umas coisas bem interessantes. A pessoa fala, olha, eu nunca falei isso na minha vida para ninguém, mas agora a gente está conversando aqui, que interessante. Então, de fato, o uso do vetiver ajuda muito nesse aspecto, né? Te dá, realmente, como mencionado, coragem para ação, poder de ação, né? Então, é muito bom usar o vetiver como ferramenta prática para ajudar as pessoas, para me ajudar, para ver bons resultados e para que as pessoas possam ter, né, realmente esse conforto, né, que é o que muitos procuram, ou porque sinal a maioria procura, né, esse conforto. Então é muito importante isso, né? Então, quando a pessoa perde a figura paterna na infância, de fato, ela quando chega na idade, né, de adulta, talvez surjam alguns bloqueios. Então, uma das ferramentas práticas que eu posso estar citando para as colegas que já estão aí também usando o doTERRA e passando para outras pessoas, nossas amigas consultoras, né, nossos consultores, é que façam muito ofício do vetiver para ajudar as pessoas nesse sentido, né? Ajudar a elas a se beneficiar com esse sentido. Muito bem. Então, já que ele ajuda na estrutura familiar, vale a pena, né? A gente está ajudando muito, porque a família é a base, não é verdade? Então, vale a pena sim. Então, podemos usar para vários aspectos da nossa vida, perceberam? Podemos usar para trabalhar, podemos usar para descansar, para dormir, para uso básico. Você imagina, eu tenho um cão, um Rottweiler, e esse cão, ele precisa ser também bem tratado, né? Então, o que que eu faço? Após um bom banho que eu dou no animal, eu pingo algumas gotinhas do vetiver, do melaleuca, né? Num vasilhame que eu tenho display aqui, e eu chacoalho essa substância ou essa sinergia sobre o animal e, de fato, até as moscas vão embora, né? Então, o animal fica imune a carrapatos, fica imune a qualquer tipo de inseto que venha a ser agressivo para a sua saúde. Então, vocês podem estar fazendo isso também, usando o vetiver junto com outros óleos essenciais que ajudam muito nesse aspecto, tá bom? Muito bem. O nosso tempo ele está curto devido ao tanto de matéria que o vetiver tem. Eu faço uma proposta para vocês. Nós poderemos assim cortar esta palestra hoje e fazer fase 2, né? Porque fase 2 do vetiver, nós temos aqui informações sobre TDAH, com certeza essa informação precisa ser bem explanada para que se possa ter um benefício bem interessante no uso. Podemos até falar de maneira mais calma, né, com respeito a isso. Temos outros aspectos, né, como usar esse óleo vetiver na questão do TDAH e outras características de problemas de saúde nesse sentido, né? Clareza, pensamento e assim por diante, vai ajudar muito, né? Então, eu posso deixar isso aqui para uma outra hora e podemos interagir um pouco, falando um pouco sobre o vetiver e qualquer dúvida que vocês tenham, a gente pode estar falando aqui, ou qualquer necessidade de pergunta, se no momento eu souber responder, vai ser um prazer interagir com vocês, fiquem à vontade. Parabéns, Vitor. Valeu sua apresentação. Esse que você usa para o animal, você usa em quê? Muito bem. Eu tenho aqui... mais ou menos valeu. Ah, sim.
eu tenho aqui um vasilhame em que eu faço pressão nele, né? Um vasilhame bem interessante, está distante um pouco para pegar, mas eu coloco água, coloco 4, 5 gotinhas do vetiver, também 4, 5 do melaleuca, né? E ali eu faço pressão e eu aplico como spray depois do banho, né? Então o animal tem o shampoo dele e tudo mais, e eu aplico como spray depois do banho, e você precisa ver que interessante, nem as moscas pousam mais no animal. E eu moro em casa, né? Tem quintal de chão, então você precisa ver como que o animal está bem saudável e animado. Tá ótimo. Um outro também que você pode estar... A outra receitinha que você deu, do vetiver, o alecrim, o lemon, é no óleo de coco? Isso, eu tenho. Isso, óleo de coco. É porque passou rápido aí e a escrita aqui não acompanha. Tá ótimo. É muita matéria, eu percebo que eu falei muito rápido tentando alcançar a matéria, mas dá para ver que não dá para alcançar tudo, né? Então, depois você pode me procurar no privado, que eu tenho também outro meio de carrear, que ajuda muito, né? No caso da pele, né? Falando sobre a pele ou sobre despertar. Óleo de coco é para despertar, o alecrim é para despertar, né? Então, tem outro carreador que ajuda muito, né? Então, depois eu posso estar te falando no privado para você estar se beneficiando também com ele, tá bom? Mas o óleo de coco já ajuda bastante. Agora, você falou também do esquecimento, que vai na cozinha e vai procurar o sapato e volta com o pé descalço. É verdade. É só no caso... eu fiquei meio perdida nessa história aí, né? Eu fiquei querendo entrar no meio da história e me perdi. Muito bem. Como seria isso? Então, olha só. No uso no difusor ou no uso na ingesta, na aromaterapia? Como seria? Nos 3, tá? Você pode estar fazendo isso no difusor. Você pode colocar o vetiver no difusor durante o seu movimento dentro de casa, no seu lar. Ele vai estar te ajudando a equilibrar as tuas faculdades, porque isso tem um déficit, tá? Quando você vai procurar uma coisa que volta, que não lembra o que foi, existe um déficit aí de nutrientes. E o vetiver, ele vai entrar na molécula da tua célula, ele vai te ajudar ali a fazer algumas correçõezinhas, né, que vai te ajudar a estar mais ativa. Ele vai te centrar, você fica uma pessoa realmente centrada, ou uma pessoa voltando, olhando para si mesmo, do teu interior, você consegue ter um certo equilíbrio nesse aspecto, então você não vai ficar dispersa, né? Então, de fato, o vetiver te ajuda muito nisso. Algumas pessoas falam, olha, depois da terapêutica, eu estou me sentindo mais assim, mais ativa, estou me percebendo assim, mais leve, eu consigo lembrar das coisas, então é incrível como que esse óleo nos ajuda. Grande Anderson. Fala, Vitor. Foi ótima a sua apresentação, adorei. Achei muito, muito curioso a história dos carrapatos, né? Então, quer dizer, se você for visitar um lugar um lugar de mata, onde normalmente a pessoa anda e volta com o carrapato, pode usar o vetiver. Exatamente, né? Então você pode estar usando, faz um carreador com óleo de coco aí, né? O vetiver ele é cheiroso, tá? Inclusive o vetiver ele é usado como base para perfumes especiais aí. Então assim, você pode estar aplicando o vetiver, né, junto na tua pele, e você vai estar imune aí ou protegido contra, né, tanto contra o carrapato te picar, que é horrível aquela picada dele, como com o efeito horrível que isso faz, né? Pode durar semanas os sintomas da doença do carrapato, né? E deixa sequelas depois também. Então, você pode estar se protegendo com isso aí e ficando cheiroso com o vetiver, tá? Muito bom. Excelente, excelente. Ok, gente. Eu estava aqui procurando as anotações sobre a aula para os animais, né? E eu vi aqui que para repelente também, então eu aprendi mais um, né? O vetiver, e aí eu aprendi o cedarwood, né? Que é o cedro. Lemongrass também serve contra insetos. Achei interessante, de repente um blend, né, feito com esses aí, pode ajudar aí os nossos bichinhos a sofrer menos com os insetos, com certeza, né? E o conforto, né? Você pode estar brincando com teus animais e sabendo que eles estão limpinhos, né? Imunizados, Sim. Então é um conforto muito bom. Sim, e aí eles não têm aquela irritação, né, de estar sendo picado e sugado toda hora, né? Acho legal isso. Obrigada, adorei sua apresentação, aprendi, viu? Oh, muito obrigado. Às vezes eu fico aqui mexendo nas coisas, mas eu estou prestando atenção. Estou com o fone no ouvido e eu fico procurando relacionar as coisas.
Que bom. Vetiver para varizes, né? Aí teve um Ótimo, outro aqui também que exatamente. apareceu para varizes. Agora eu esqueci. Você imagina que o vetiver, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldades com respeito a varizes, né, acessibilidade nessa questão vascular. Né? Então, os capilares sanguíneos às vezes se rompem. Então, o vetiver ajuda muito nesse aspecto, né? E aí você também tem experiências nessa questão da terapêutica, né? Eu pulei porque foi muito rápido devido ao tempo, mas eu tenho experiência também que as pessoas têm aplicado o óleo vetiver também junto com o carreador e tem tido bons resultados, né? Desde o inchaço das pernas, as inflamações articulares, também com As respeito à dores. vascularização. E isso, Uhum. a vascularização, ela tem se beneficiado muito, né? Com respeito ao vetiver também. Tem outros também para varizes que eu estava pesquisando aqui, é o lavanda, lemongrass e o cypress, né? Que é o cypress, né? Como que é? Cipreste, Se né? preste. São bons Exatamente. também para varizes. E aí mais um, né? O vetiver. É bem bacana, a gente vai aprendendo, né? E aí vai fazendo as nossas composições, né? Como terapeutas, bem legal. Exatamente. Obrigado, aprendi Opa, bastante. prazer Obrigada. estar com vocês. Prazer participar com vocês, né? Queria que você tivesse mais, mas não dá por causa do trabalho, né? Muito corrido, vou fazer esforço para estar mais com vocês, né? Eu Gostar para sei. estar mais presente. Às vezes eu estou, Sim, mas não estou, né? De máscara dirigindo, né? sim. É, Mas o sempre estou com importante é que você vocês. tá. Sim. Aí um Excelente, outro para Vitor. hemorroida aqui, legal também, é o copaíba. Copaíba É bálsamo perfeito. Exato. para Perfeito. hemorroida, junto com o Ajuda vetiver, muito. né? Que tem a mesma questão da vascularização, né? Então, tanto a Uhum. hemorroida como então, assim, a mesma questão. Então, ajuda muito. Né? Então, imagina se tem Sim. esses aliados aí para estar ajudando com respeito a isso. Então, é Uhum. perfeito. E o detalhe, né? Não tem contraindicações. Então, é natural. Então, vale a pena a gente estar usando. Uhum. Muito bacana, Olha, adorei, aprendi bastante com você. E o vetiver é um obrigado. também que foi na minha apresentação do TDAH. Assim, ó. É, Pois é. Vamos trabalhar mais ele ainda foi o esse número um detalhe, né? da, Incrível. da pesquisa entre cedro, vetiver e lavanda. O vetiver foi o número um. Exatamente. Se você olhar naqueles óleos lá que estão indicados para ajudar no TDAH, né, junto com o frankincense, o vetiver ainda está à frente, né? Perfeito. Sim, bacana, Parabéns, obrigada. Vitor. Foi muito Obrigado, boa a tua Anderson. apresentação, bastante interessante a forma, a sua história, como você começou resistindo aos óleos essenciais, falando não, 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 mas isso é bom para o trabalho, rapaz. Isso é Perfeito. bom para usar nos pacientes, nas terapias, nas sessões. Né? E como isso você foi aderindo a isso e de repente falou, bem, eu acho que eu posso trabalhar com Doterra, né? E fazer um Exatamente. bom Uhum, trabalho, só agrega. Excelente, Vitor. Também, então, vamos ter uma parte 2 para aprofundar um pouco mais o assunto, poder abordar melhor. Mas por hoje é isso, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Se você tem mais perguntas, mais alguma questão, manda por WhatsApp e vamos tentar responder. Amanhã é sábado, amanhã nós temos treinamento de equipe. Né? Então, amanhã vamos falar sobre negócios, sobre dinheiro, sobre o trabalho com óleos essenciais, tá? Então, para você que já trabalha com Doterra, nós temos um encontro amanhã às 17 horas. E para você que é convidado, segunda-feira, 17 horas, né, esteja aqui conosco novamente. Vamos falar outro tema. Então é isso, pessoal. Obrigado. Bom fim de semana a todos. Até Obrigado. Prazer logo. estar com vocês.